Olá, crianças! Vamos estudar sobre a armadura de Deus hoje, mais um pouquinho. Temos essa história linda que está em Efésios 6, de 10 a 18. E nós vamos falar um pouquinho do que nós já estudamos, falando sobre a armadura de Deus. Vocês sabem muito bem que existe uma grande batalha sobre as nossas vidas, uma batalha espiritual que a gente não consegue ver com os nossos olhos. Mas Satanás tenta nos destruir. Mas a palavra de Deus nos ensina que quando temos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos mais do que vencedores. Então nós estamos aprendendo sobre como revestir o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração com a armadura de Deus, da cabeça aos pés. Por quê? Porque Satanás, ele quer de todas as maneiras travar uma guerra contra as nossas vidas. Ele quer matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, vida plena, vida feliz. Você já tem Jesus no coração como seu Salvador? Então vamos vestir a armadura de Deus? Vamos lá? Nós aprendemos que precisamos colocar uma armadura como um soldado romano ia para a guerra, porque ele precisava vencer as guerras. Então ele colocava aquela armadura pesada e ele estava pronto para andar, para realmente vencer e lutar. E hoje nós vamos falar sobre uma peça da armadura. Nós vamos falar sobre a couraça da justiça. Mas antes de falarmos da couraça da justiça, nós temos que saber exatamente que a nossa luta não é contra as pessoas. A palavra de Deus diz que a nossa luta é contra todas as potestades do mal. Então, muitas vezes, toda a briga que temos na nossa casa, com os nossos amigos, muitas vezes as mentiras que falamos, muitas vezes aquilo que a gente faz de mal, sem querer fazer, são intenções colocadas no nosso coração pelo nosso próprio inimigo. E nós temos que realmente repreender o inimigo, que anda ao nosso redor, querendo nos destruir. Então, nós precisamos revestir-nos com a armadura de Deus. Nós precisamos do cinto da verdade. Falamos no domingo passado que a nossa boca tem que realmente sair só palavras verdadeiras, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro. Nós temos que viver debaixo da palavra de Deus, da verdade de Deus. Aprendemos também que Satanás muitas vezes vem aqui no nosso ouvido para que a nossa mente fique cheia de mentiras. Satanás muitas vezes nos diz que nós não somos importantes, que nós não somos capazes, que nós somos muitas vezes feios. E sabe, a palavra de Deus diz que fomos criados à imagem de Deus. Então somos a obra feita pelas próprias mãos do Criador. E aí nós precisamos colocar a palavra de Deus no nosso coração, através do cinto da verdade, para que a nossa vida realmente esteja revestida pela plena palavra de Deus na nossa vida. Hoje nós vamos aprender sobre a couraça da justiça. E o que é a couraça da justiça? É aquela peça que parece um colete que reveste dos pescoços até a cintura. E essa couraça, que era feita de ferro forte, ela protegia o nosso órgão vital, o nosso órgão mais importante do nosso corpo, que é o nosso coração. E as flechas poderiam vir, as espadas, as lutas, mas o nosso coração estava protegido pela couraça da justiça. Assim como o soldado colocava a couraça, nós precisamos dessa couraça da justiça que reveste e que guarda o nosso coração. Porque o nosso coração, a palavra de Deus diz que ele é enganoso e nós precisamos dessa justiça de Deus nas nossas vidas. Satanás muitas vezes vai dizer que nós não temos a salvação, que nós somos pecadores e que nós não estamos sendo justos diante de Deus. Quantas vezes a mamãe dá bronca em você, faz alguma coisa para você que você não gosta e você diz assim: ah, mamãe, isso não é justo. Não é verdade? Você deve usar essa palavra, mas nós temos que entender que a justiça de Deus está sobre a nossa vida, não porque nós merecemos, mas por causa de Jesus, o nosso Salvador. Nós somos justificados por causa de Jesus, porque um dia ele morreu na cruz em nosso lugar e ele fez com que nós estivéssemos debaixo do sangue dele,
na cobertura do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. E através da morte de Jesus, nós podemos ter acesso ao nosso Deus, através do Espírito Santo que habita em nós. E como podemos fazer isso? Tendo Jesus como nosso Salvador. Aí sim a palavra de Deus diz que nós somos justificados pela fé que temos nele. Essa é a couraça da justiça, que cobre o nosso coração, que cobre realmente a nossa vida de todas as setas inflamadas pelo maligno. Muitas vezes o nosso inimigo quer roubar a nossa alegria, quer tirar a nossa paz, quer nos machucar. E a palavra de Deus diz que nada, nem ninguém pode tirar a alegria que temos em Jesus Cristo. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz. Jesus nos dá uma paz que o mundo nunca poderá dar. Essa paz só tem aqueles que têm Jesus no coração. Então, quando nós temos a justiça sobre a nossa vida, nós guardamos o nosso coração e nós vivemos realmente vitoriosos, podendo realmente vencer todas as artimanhas do inimigo, nos revestindo da armadura, através do cinto da verdade e através da couraça da justiça. Mas agora você pode estar perguntando aí na sua casa, como vestir a couraça da justiça? Eu vou lhe dizer, em primeiro lugar, você precisa crer em Jesus como seu Salvador. Eu vou ler o versículo de Romanos 10:10, que diz assim: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você precisa crer e confessar: Jesus é o meu Salvador e agora eu tenho a justiça de Deus na minha vida. E como você pode vestir também a couraça da justiça? Em segundo lugar, você precisa viver retamente diante de Deus e dos homens. Quando eu falo sobre isso, viver retamente diante de Deus e dos homens, eu me lembro de Jesus quando criança. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus era uma criança, assim como você, ele crescia em estatura, ele ia ficando grande, como você deve estar grandão aí, faz tanto tempo que a gente não os vê, mas também Jesus crescia em sabedoria, porque o nosso Deus pode nos dar a sabedoria se pedirmos a Ele, e Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Quando nós estamos realmente vivendo na justiça de Deus, nós precisamos viver retamente diante de Deus e dos homens. E a palavra de Deus nos ensina em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, lembra do cinto da verdade? Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você deve realmente viver desta maneira, viver de uma maneira verdadeira, justa, digna, como um filho, como uma filha do Deus vivo e poderoso, porque nós somos soldados de Jesus. A nossa luta não é contra homens, a nossa luta é contra toda a potestade do mal, mas somos vencedores. Vamos nos revestir da armadura? E hoje você vai ter um versículo na sua atividade que vai falar sobre a couraça da justiça. Efésios 6:14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Vamos ver as nossas atividades? Aquilo que já aprendemos até aqui? Nós começamos com essa daqui. Você deve ter feito. Semana passada nós falamos sobre o soldado, mostramos o soldado para vocês, mas também nós deixamos a atividade para você completar aí no nosso site. Falamos sobre o cinto da verdade e hoje nós temos essa atividade que está aí para você baixar. E essa atividade vai falar de coisas justas, verdadeiras que devemos fazer em nossas vidas. São exemplos, mas você deve ter muito mais exemplos na tua vida, como um menino cristão, como uma menina cristã. Então não se esqueça, vamos vestir a couraça da justiça, Efésios 6:14.
Eu vou orar e vou pedir para que Deus te dê forças para que você viva de uma maneira digna diante de Deus e dos homens. Vamos fechar os nossos olhos? Querido Deus, nós te pedimos nesta hora que o Senhor ajude cada criança que está nos ouvindo, para que essas crianças possam ter Jesus no seu coração como único Salvador de suas vidas e que elas possam se revestir da armadura de Deus. Hoje aprendemos sobre a justiça, a couraça da justiça, e nós pedimos, ó Deus, que cada criança viva dignamente diante de Ti, diante dos homens, dentro do seu lar, na escola, com seus amigos, na igreja, e que eles possam realmente estarem protegidos de todas as ciladas do nosso inimigo, Satanás. E nós queremos estar debaixo da Tua cobertura, porque nós cremos que há poder no sangue de Jesus. E nós fazemos esta oração no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Alto, direita, vou ver. Meia volta, vou ver. Esquerda, vou ver. Descansa. Frente pra retaguarda. Sentido. Marcar passo. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos da preparação pra anunciar a paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada da palavra de Deus. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Que música linda! Você está aprendendo certamente quais são as peças da armadura de Deus, porque o cântico disse isso. Então vamos decorar, hein? Porque no final dessa série, tenho certeza que você vai estar sabendo tudinho para passar para os seus amiguinhos. Deus abençoe e boa semana.